Boa noite. Boa noite. O ministro Teori Zavascki divide o inquérito principal da Lava Jato. E inclui o ex-presidente Lula na investigação. Uma comissão da Câmara aprova o limite para o aumento de gastos do governo. O furacão Matthew segue em direção ao estado americano da Flórida depois de matar mais de 130 pessoas no Haiti. No centenário de Ulisses Guimarães, a homenagem ao político símbolo da redemocratização do Brasil. O Jornal Nacional está começando. Uma decisão do ministro Teori Zavascki do Supremo Tribunal Federal incluiu o ex-presidente Lula no inquérito principal da Lava Jato. A decisão do ministro Teori Zavascki tem um efeito imediato. O inquérito principal da Lava Jato no Supremo, o que apura se houve atuação de uma organização criminosa na Petrobras, com a participação de políticos, vai ser dividido em 4. O Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, pediu a divisão por considerar que o esquema de corrupção na Petrobras era muito amplo e as investigações apontam para a existência de subesquemas na estatal. Cada um dominado por um partido, que ocupava uma diretoria e atuava em desvios nos contratos. As 4 divisões serão uma sobre a atuação do PT, outra sobre o PP, Partido Progressista, e outras 2 sobre a atuação do PMDB no Senado e na Câmara. Com isso, o número de investigados nesse inquérito principal passa de 39 para 66. A maioria, políticos. Entre os novos investigados, o Procurador-Geral da República pediu para incluir o ex-presidente Lula, porque, segundo Rodrigo Janot, há indícios de que ele participou do esquema. Lula já era investigado no Supremo por suspeita de obstrução de justiça, junto com a ex-presidente Dilma Rousseff, no inquérito que apura a nomeação dele para um cargo de ministro. Além de Lula, outros nomes também foram incluídos na investigação, como o do deputado cassado Eduardo Cunha, do PMDB, e dos ex-ministros Antônio Palocci, atualmente preso na Lava Jato, e Ricardo Berzoini, além de Gilles Azevedo, braço direito da ex-presidente Dilma, os 3 do PT. O Partido Progressista declarou que não compactua com atos ilícitos. O Partido dos Trabalhadores repetiu que todas as operações financeiras do partido foram feitas dentro da lei e declaradas à Justiça Eleitoral. A defesa do ex-presidente Lula disse que ele não cometeu qualquer ato ilegal antes, durante ou depois de seus 2 mandatos como presidente da República. O PMDB não retornou às nossas ligações. A decisão de ontem do Supremo Tribunal Federal, que determinou que condenados em segunda instância passem a cumprir a pena, mesmo que recorram, foi elogiada por juízes e procuradores. A decisão do Supremo pode levar para a cadeia mais de 3.000 condenados, de acordo com o levantamento da Fundação Getúlio Vargas. O Supremo confirmou o entendimento de fevereiro quando permitiu pela primeira vez que uma pena comece a ser cumprida logo depois da condenação em segunda instância. Era frustrante nós sentenciarmos, condenarmos e a nossa sentença não ser efetivada. Havia uma sensação de impotência diante da criminalidade, principalmente da criminalidade organizada no Brasil. Foi o que aconteceu com o ex-senador Luiz Estevão, que acabou sendo preso depois de recorrer 35 vezes durante 16 anos. A condenação de segunda instância acontece quando um tribunal de justiça ou tribunal regional federal confirma a sentença de um juiz de primeira instância. A decisão de ontem vale para qualquer pessoa que tenha condenação confirmada em segunda instância. Pode atingir tanto quem cometeu um crime de roubo ou homicídio, quanto os condenados em grandes investigações como a Operação Lava Jato. A partir de agora, todos os juízes devem seguir a decisão do Supremo. Tem eficácia vinculante para todos os tribunais do país. É essa a lógica do sistema e é assim que deve ser. Quer dizer, na vida civilizada, as pessoas às vezes renunciam um pouco às próprias convicções, ao próprio individualismo, para se curvarem à vontade majoritária que institucional e legitimamente se formou. Eu acho que é o que deve acontecer aqui. Apesar da decisão do Supremo ter efeito vinculante, os juízes têm autonomia para analisar os detalhes do processo. Podem entender que a situação é diferente, por exemplo, em crimes sem gravidade. A OAB disse em nota que a decisão do Supremo impõe aos tribunais superiores a devida celeridade processual e a prioridade absoluta no julgamento de habeas corpus e recursos, a fim de evitar o prolongamento de prisões injustas.
A Associação dos Delegados da Polícia Federal disse que a decisão vai dar mais força a investigações como a Lava Jato. Fortalece a Operação Lava Jato, fortalece todas as operações policiais, fortalece a promoção da justiça e fortalece o fim da sessão da impunidade. Em Curitiba, o juiz Sérgio Moro, responsável pela Lava Jato, disse em nota que o Supremo decidiu, com respeito à minoria vencida, que não somos uma sociedade de castas e que mesmo crimes cometidos por poderosos encontrarão uma resposta na justiça criminal. Somos uma democracia, afinal. O procurador da Lava Jato, Carlos Fernando Lima, considerou a decisão uma das mais importantes dos últimos anos. Ela auxilia sobremaneira porque torna o crime uma atividade de risco. Porque antigamente no Brasil o crime não era uma atividade de risco. Você podia cometer o crime, depois você receberia algum benefício e no final não seria preso. Na Câmara, o relator da comissão que discute as medidas contra a corrupção também elogiou a decisão. Muitas pessoas fugiram, muitos crimes prescreveram, ou seja, a impunidade se fixou no Brasil. E esse é o grande problema nosso como sociedade. E agora não. O ex-deputado federal e ex-coronel da Polícia Militar do Acre, Hildebrando Pascoal, conseguiu na justiça o direito de sair do regime fechado para o semiaberto. Ele foi condenado a mais de 100 anos por crimes como lavagem de dinheiro, tráfico de drogas e por chefiar um grupo de extermínio na década de 1990. Hildebrando Pascoal, conhecido como o Homem da Motosserra, já cumpriu quase 16 anos na cadeia e está internado desde julho para tratar de doenças degenerativas da coluna vertebral. O INEP admitiu hoje que cometeu um erro na divulgação do desempenho das escolas no Enem do ano passado. A lista não considerou os institutos federais de educação que oferecem ensino médio. O INEP declarou que o novo resultado sai até o fim do mês. Em 2015, o número de novos alunos matriculados no ensino superior foi de 2.900.000, uma queda de 2,6% em relação ao ano anterior. Nas universidades particulares, essa queda foi maior, 6,9%. A seguir, deputados aprovam o fim da obrigação da Petrobras de ser a única operadora no pré-sal. O furacão Matthew mata mais de 130 pessoas no Haiti. O número de estudantes do 9º ano do ensino fundamental que consomem bebidas alcoólicas e usam drogas aumentou nos últimos 3 anos. Conclusão do IBGE. Palestra num colégio particular de São Paulo para jovens entre 13 e 17 anos sobre álcool, drogas e experiências sexuais precoces. O palestrante pergunta quem entraria num carro com um motorista alcoolizado. Ninguém levanta a mão. No entanto, quem aqui já entrou? Levanta a mão. Não é estranho? O contato de menores com álcool, drogas e sexo está cada vez mais precoce. O IBGE divulgou uma pesquisa nacional onde revela que de 2012 para 2015 aumentou o número de estudantes do 9º ano que já consumiram uma dose de bebida alcoólica e já experimentaram drogas ilícitas. Eu acho que essa questão das pessoas do 9º ano, de 13, 14 anos, estarem indo por esse caminho, eu acho que é uma questão de um conjunto de influências, sabe? Esse grupo de adolescentes tem uma compreensão muito clara do momento em que vivemos hoje. Nós que estamos muito mais conectados que adultos, a gente já sabe muito mais coisa, já vimos muita mais gente bebendo. Eu já posso dizer então que hoje com isso há um estímulo maior. Na pesquisa do IBGE, mais de 27% dos alunos do 9º ano já tiveram a primeira relação sexual, ou seja, quase 1 em cada 3 estudantes. Tem muitas famílias que elas omitem muito essa questão de sexo, por ainda ser um tabu, querendo ou não, e às vezes é muito uma questão de curiosidade. Conversar com esses jovens de 14, 15 anos é como ter uma aula do que é ter essa idade em 2016. Com celular, internet, redes sociais e a festa. O grande momento e o grande espaço onde todas as tentações acontecem. É isso? É isso. As drogas, elas levam ao sexo e o sexo também leva a essas drogas. E o grande ponto realmente é nas festas. Você tem que ter a
sua confiança e falar, não, eu não quero, eu não vou fazer isso, não preciso disso. Então eu acho que é uma coisa sua, assim, que parte de você. Por mais que você seja super influenciado, tem que vir de você. Para o psicólogo, além da determinação de cada um, os pais precisam mudar. Hoje o que eu noto é que os pais estão tentando usar os próprios referenciais de quando eles tinham essa idade para educar os filhos. E aí eles vão se perder todinhos. Ele esquece que ele não teve celular, tablet, internet, que ele não teve, o máximo que ele tinha era a televisão, né? Então, a partir daí, ele precisa começar a olhar menos para ele como referência e mais para o próprio jovem como referência, o contexto que ele está inserido, o grupo que ele está inserido, e atuar diante disso. A Polícia Federal prendeu no Maranhão 3 suspeitos de desviar 36 milhões de reais da área da saúde. O dinheiro foi desviado de unidades de pronto atendimento e do Hospital do Câncer do Estado. Os policiais também apreenderam carros de luxo e um avião. De janeiro a setembro, os saques das cadernetas de poupança superaram os depósitos em mais de 50 bilhões de reais. Mas o ritmo de saída de recursos diminuiu na comparação com o mesmo período do ano passado. A Câmara dos Deputados aprovou o fim da obrigação da Petrobras ser a única operadora do pré-sal. A direção da empresa considerou a decisão positiva, mas os petroleiros protestaram. Até agora, a Petrobras era obrigada a participar da exploração de todos os campos de petróleo do pré-sal. A estatal tinha que ser dona de 30% no mínimo se houvesse outras empresas envolvidas. E era a operadora única. Pelo texto aprovado ontem, a Petrobras pode escolher quais campos quer explorar e não tem mais a obrigação de participar de todos os consórcios. A votação na Câmara foi tumultuada. Eles estão vestidos. Deputado. Mas o projeto de lei do senador licenciado e atual ministro das Relações Exteriores, José Serra, acabou sendo aprovado. 292 votos a favor e 101 contra. A Federação dos Petroleiros diz que a aprovação da lei coloca em risco não só a soberania do país, como significa o desmonte da política de conteúdo nacional, que estimulou a indústria naval e a cadeia produtiva de petróleo e gás. Para o Instituto Brasileiro de Petróleo, a Petrobras não perde a hegemonia, já que o projeto obriga o Conselho Nacional de Política Energética a oferecer à estatal a opção de participar ou não da exploração. Nós acreditamos que essa lei permite que o Brasil, de forma soberana, decida em que ritmo ele quer desenvolver essa extraordinária província do pré-sal, né? E se beneficiar dos investimentos, dos empregos, da arrecadação que o pré-sal pode proporcionar. Hoje a produção do pré-sal já corresponde a 53% do petróleo extraído diariamente no Brasil. Em nota, a Petrobras disse que a mudança é positiva, porque vai intensificar a realização de parcerias com a indústria, além de atrair investimentos para o país. A Câmara aprovou o texto base do projeto, o principal. Os deputados ainda vão votar os chamados destaques, que são propostas de alteração do texto, que deve acontecer na semana que vem. Se houver mudança, volta para o Senado. Se não houver, vai para a aprovação do presidente. Chegou a 140 o número de mortos na passagem do furacão Matthew pela América Central. Os enviados especiais ao Haiti, Lília Teles, Leandro Cordeiro e Arthur Guimarães, conseguiram desembarcar hoje à tarde no país, depois de terem ficado retidos no Panamá por causa do cancelamento dos voos. O cenário que eles encontraram, você vai ver a partir de agora. Nós chegamos a Porto Príncipe, capital do Haiti, no primeiro dia sem chuva desde a passagem do furacão Matthew, há 2 dias. Só agora dá para contabilizar os estragos provocados pelo furacão. O aeroporto foi reaberto e começa a chegar ajuda humanitária. Depois de atingir as Bahamas, Matthew voltou a ganhar força em sua trajetória para a costa leste da Flórida. Os ventos chegaram a 220 km por hora. E o furacão, ontem rebaixado para a categoria 3, recuperou a classificação 4 numa escala que vai até 5. Só aqui no Haiti, a tempestade matou 136 pessoas. Outras 4 mortes foram registradas na República Dominicana. Mais de 20 mil perderam as casas e estão desabrigados. 350 mil foram afetados. A devastação é tão impressionante que as Nações Unidas já afirmam que esta é a pior crise humanitária desde o terremoto de 2010. Amanhã de manhã, cerca de 350 militares das Forças Armadas brasileiras vão seguir para a região sul do Haiti, que foi a parte mais afetada pelo furacão. A ponte que dava acesso mais rápido a Lecai e Jeremi
foi arrastada pela água. E agora é preciso fazer um desvio que leva mais ou menos 8 horas para chegar até as pessoas que estão feridas, sem alimentos e desabrigadas. Nos Estados Unidos, o presidente Barack Obama declarou estado de emergência. Alertas foram emitidos do sul da Flórida, passando pela Geórgia, até a Carolina do Sul, afetando 2 milhões de pessoas. 1,5 milhão de moradores receberam ordens do governo do estado para deixar as casas e começaram a lotar 60 abrigos. A seguir, novas informações sobre a chegada do furacão Matthew aos Estados Unidos. Deputados aprovam a proposta que limita o aumento dos gastos do governo. Cidades americanas conhecidas pelos brasileiros se preparam para a chegada do furacão Matthew. O correspondente Felipe Santana está em Nova York e tem outras informações ao vivo. Boa noite, Felipe. Oi, boa noite, Renata, Bonner, boa noite a todos. As praias do sul da Flórida já estão sofrendo os primeiros efeitos do furacão Matthew. Muita chuva e vento forte. Agora, o furacão mesmo vai atingir a região só nas próximas horas. Vamos olhar esse mapa. Ele mostra que o olho do furacão está agora no mar, a cerca de 150 quilômetros da costa, ao norte de Miami. Ele vai subir, se aproximar da terra e deve atingir Cabo Canaveral por volta de 9 da manhã, pelo horário de Brasília. E 12 horas depois, ele vai passar perto de Jacksonville, antes de seguir para a costa do estado da Geórgia. As imagens de satélite mostram o tamanho do furacão. Todos os aeroportos da região estão fechados agora, Renata. Esse aí é o de Miami, um dos mais movimentados. Milhares de voos foram cancelados. A tempestade, categoria 4, deve trazer ventos de 230 km por hora. Muita chuva e inundações causadas pela ressaca. Agora há pouco, o número de mortes causadas pela passagem do Matthew pelo Caribe subiu para 265, a imensa maioria no Haiti. Renata. Felipe Santana, falando aí da expectativa para a chegada do furacão Matthew aos Estados Unidos, a gente vai agora falar de previsão do tempo. Boa noite, Maju. O que você destaca para amanhã? Oi, Renata, boa noite para você, para o Bonner e para todos. Olha, ontem a gente previu uma quinta molhada no oeste da região sul e amanhã vai ser o oposto. A umidade deve ficar bem baixa em toda essa faixa aqui que passa pelo oeste e do sul do país, parte de São Paulo, de Minas e da região centro-oeste. Em Chapecó, por exemplo, choveu hoje. Amanhã seca tudo, a umidade cai, só que esse ar é seco e frio. Por isso lá o dia começa com 11 graus, máxima de 26. A baixa pressão que tinha deixado o tempo úmido, ela se afastou. Agora, essa outra baixa que pode provocar chuva no sul do Rio Grande do Sul e essa baixa que se afastou e veio para o litoral do sudeste, mais essa alta, provocam aí tempo instável entre parte de Santa Catarina até o Espírito Santo. Em São Paulo pode chover fraco de madrugada e de manhã, depois tem sol entre nuvens, fica friozinho por aqui. Rio de Janeiro com chuva a qualquer momento, máxima de 26 e tanto em São Paulo como no Rio deve ventar bastante. E tem aviso de ressaca entre o litoral paulista e o litoral fluminense. E aviso também lá para a região norte e nordeste, parte dessa região é de chuva volumosa, destaque aqui para a Bahia e para o Tocantins e Pará. Tempo firme, a gente tem tempo firme nessas áreas aqui do Nordeste e em grande parte do centro-sul do país. Campo Grande está na área de tempo firme, amanhece fria com 13 graus, 23 lá em Porto Alegre e Recife com 32. Você vê que o sol aparece nessas capitais, mas a temperatura varia bem, Renata. Até amanhã, Maju. Até amanhã. Bonner. A Comissão Especial da Câmara aprovou hoje a proposta que limita o aumento dos gastos do governo. Logo no início da sessão, o relator, deputado Darcísio Peronde, do PMDB, anunciou o recuo do governo. Retirei a proposta de se prorrogar a DRU do substitutivo apresentado. A DRU é um mecanismo que permite que o governo tenha mais facilidade para remanejar recursos. O relator queria prorrogá-la de 2023 para 2036. Com o recuo, os governistas esperavam facilitar a aprovação da proposta, mas não convenceram a oposição, que, entre outros pontos, insistia em deixar de fora da PEC os gastos com saúde e educação. Essa PEC é totalmente inconstitucional e atenta contra o direito fundamental à vida. Tenhamos a coragem de tirar os gastos em saúde, educação e assistência social. E essa PEC será aprovada por uma larga margem de votos. Governistas disseram que a proposta é necessária para a retomada do crescimento. É um remédio duro, é um remédio amargo, mas é um remédio
adequado para a situação que está o doente brasileiro, a economia brasileira. Manifestantes protestaram contra a proposta. Um deles foi expulso da sala. A votação foi simbólica. O texto base da PEC foi aprovado por 23 votos a 7. Educação e saúde foram mantidos na proposta, mas já terão que respeitar o teto, não poderão subir acima da inflação a partir de 2018 e não a partir do ano que vem, como as demais áreas. A votação no plenário está marcada para a próxima segunda-feira. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, disse hoje que os gastos do governo subiram muito mais do que a arrecadação nos últimos anos e que o teto é necessário para o país pôr as contas em ordem, voltar a crescer e gerar empregos. A banda americana Aerosmith confirmou a participação no Rock in Rio 2017. O grupo tem mais de 40 anos de carreira. Vem pela primeira vez ao festival e com a formação original dos anos 70. O Aerosmith encerra a noite dedicada ao rock and roll no dia 21 de setembro. Daqui a pouco tem Brasil e Bolívia em Natal, jogo das eliminatórias da Copa. Galvão Bueno vai falar com a gente ao vivo. Galvão, boa noite. Boa noite, Renata, boa noite, William, boa noite a todos, aqui direto da Arena das Dunas, belíssimo estádio, capacidade para 31 mil pessoas, uma belíssima cidade de Natal, aqui no Rio Grande do Norte. Olha, o Brasil vem com 4 alterações, 2 jogadores machucados, um suspenso e uma opção do técnico Tite colocando o Felipe Coutinho no lugar do William. Tudo normal, tudo muito tranquilo, o adversário não é assim tão forte. Ontem eu brinquei no Jornal Nacional dizendo que a Bolívia não trouxe seu principal reforço, os quase 4 mil metros de altitude de La Paz, mas a verdade é a seguinte, a rodada de hoje, nesse momento, o Brasil está em segundo lugar, o Uruguai em primeiro. Nós temos apenas um jogo que terminou, a vitória do Equador em cima do Chile. Os outros estão em andamento ou ainda vão começar. Então o Brasil pode terminar esta rodada hoje em primeiro, em segundo, em terceiro, em quarto ou em quinto. Então é melhor ganhar para sair com a chance de primeiro ou de segundo lugar. A seleção chegou agora há pouco aqui, nós temos as imagens, aí o técnico Tite, vai aparecer a estrela do time, o Neymar, e logo a seguir o Renato Augusto. Vamos com a imagem lá dentro do vestiário, porque o Renato Augusto é o capitão, e veja aí, no número dele tem a braçadeira, galhardete, a flâmula, depende da região, que ele vai trocar ele no centro do campo com a Bolívia. Então, é melhor continuar sendo o único país sul-americano a jamais ter perdido um jogo em casa e sair muito bem classificado. Olha que bela imagem do estádio da Arena das Dunas. Renata, William. Para torcer para o Brasil, obrigada, Galvão. E a seguir, o centenário de nascimento de Ulisses Guimarães, um símbolo da redemocratização do Brasil. O Jornal Nacional presta homenagem agora a um dos políticos fundamentais na retomada da democracia no Brasil. Hoje, Ulisses Guimarães completaria 100 anos. Ele era chamado de Doutor Ulisses. Sim, foi deputado com 11 mandatos seguidos, mas por respeito e reconhecimento era simplesmente Doutor Ulisses. O auge da carreira foi a aprovação da Constituição do Brasil por uma assembleia que ele presidiu. Que Deus nos ajude, que isto se cumpra. Quantas pessoas eu vejo ainda hoje no plenário da Câmara, hoje, dizer se Doutor Ulisses não estivesse aqui, a gente não tinha Constituição. Vamos votar, vamos votar. Quando ele adoecia, ou por algum motivo faltava sessão, não havia sessão. A Constituinte só funcionava com ele. Doutor Ulisses foi a alma da Constituinte. Na promulgação da Constituição, um dos comandantes militares saiu da sessão quando ele chegou e disse que a sociedade foi Rubens Paiva, não os fascínoras que o mataram. Temos ódio à ditadura, ódio e nojo. Chegou aqui depois de 40 anos como deputado. Foi também ministro no curto governo parlamentarista do amigo e colega de partido Tancredo Neves. Eles eram do antigo PSD. Apoiou o golpe militar em 1964, mas logo foi para a oposição. Filiou-se ao Movimento Democrático Brasileiro, o MDB, e depois assumiu a presidência do partido. Foi nos anos de chumbo, com a resistência armada derrotada, opositores com direitos políticos cassados, ou presos, ou exilados, ou desaparecidos, que o Dr. Ulisses surgiu como líder reconhecido da oposição à ditadura.
era 1973, para denunciar a falta de liberdade e as violações de direitos humanos. Um grupo de deputados do MDB, conhecidos como autênticos, lançou Ulisses Guimarães como candidato do partido a presidente da República nas eleições indiretas que aconteceriam no ano seguinte. À época, enfrentar os militares era uma ousadia que exigia coragem. No discurso em que aceitou a missão, se declarou um anticandidato que iria percorrer o país com a mensagem democrática, sabendo o poeta Fernando Pessoa: navegar é preciso, viver não é preciso. Perdeu a eleição indireta, um jogo de cartas marcadas para eleger o general Ernesto Geisel. Mas a campanha mobilizou o MDB, que teve um desempenho surpreendente nas eleições parlamentares de novembro de 1974. O partido ficou com 16 das 22 vagas em disputa para o Senado e conquistou 44% das cadeiras da Câmara dos Deputados. Porque o partido se apresentou como uma alternativa e, de certa maneira, abrindo a possibilidade para setores da sociedade que eram contra a ditadura, mas não tinham aderido à luta armada. Na pregação pelo país, enfrentou fuzis e cachorros da polícia militar, dizendo: respeitem o líder da oposição, baioneta não é voto e cachorro não é urna. Em 1983, Dr. Ulisses se tornou o senhor diretas. Mergulhou na campanha por eleições diretas para presidente da República. Percorreu o país, fez discursos contundentes. Saiam todos de casa para defender na praça hoje o voto direto. E quando o objetivo não foi alcançado, lutou para manter a oposição unida. Conversava com todos e sempre procurava o acordo. O doutor Ulisses não perdia tempo, ele fazia política na hora do almoço e de noite se reunia novamente com outro grupo político. Ele tinha um grupo permanente de pessoas que ele chamava para conversar, e em especial na casa dele em São Paulo. Hoje quem cuida da casa é Celina, filha de Dona Mora, a esposa com quem ele viveu por 37 anos. Então, aqui nesse sofá, nessa sala, é que tinha as reuniões políticos que varavam à noite. Entendimento você pode fazer até na 25ª hora. Inventa uma hora para o entendimento. Nunca viu a pessoa conseguir conviver com antagônicos da forma como ele vivia. A facilidade que ele tinha de conquistar as pessoas. Ele gostava de conversar, de chamar as pessoas para, de alguma maneira, refletir, dialogar e apontar caminhos. Quando a ditadura acabou, 2 políticos poderiam ter sido o presidente civil da redemocratização: Ulisses Guimarães e Tancredo Neves. O doutor Tancredo tinha consciência absoluta de que, sendo colégio eleitoral, a vaga era dele. Ele teria que ir. O doutor Ulisses tinha plena consciência de que, sendo um pleito direto, estabelecido o pleito direto que não existia, tinha que ser convocado, a vez era dele. A eleição foi indireta e Tancredo foi eleito. Com a morte dele, assumiu a presidência José Sarney. Doutor Ulisses passou a ser o homem forte do Congresso e da Constituinte. Então ele era, assim, a pessoa mais importante da política brasileira. Um homem que acumulou muitos poderes e exerceu todos os poderes com muita dignidade. Muito trabalho e excesso de medicamentos provocaram uma crise mental que durou pouco. Por exaustão e porque era um momento difícil também na vida dele, que aí ele teve uma depressão forte. Tentou a presidência da República na primeira eleição direta, mas o desgaste político do governo impôs uma derrota humilhante. Teve menos de 5% dos votos. Foi uma campanha dificílima, sem dinheiro, sem apoio do próprio partido, a popularidade dele baixa. Voltou à luta. Doutor Ulisses tinha sempre uma causa e aos 76 anos empunhou a bandeira do parlamentarismo. Andei 27 vezes pelo país, estou disposto a andar 28, 29, muito humildemente, com a minha maletinha, minha escova de dente, como mascate do parlamentarismo. Nessa última peregrinação, para não perder uma reunião política, forçou uma viagem de helicóptero arriscada, do litoral do Rio para São Paulo. O helicóptero caiu no mar e ele morreu junto de Dona Mora, do piloto, dos amigos Severo Gomes e esposa. Seu corpo nunca foi encontrado. O olhar e o silêncio, isso eram fundamentais. E ele administrava as coisas com isso. Ele exalava autoridade calado.
E isso é uma coisa rara. Daqui a pouco vai ter show em Brasília para celebrar o centenário de Ulisses Guimarães. Fernando Rego Barros, boa noite. Boa noite, Renata. Boa noite a todos. Daqui a pouco estarão ali naquele palco 3 grandes nomes da música brasileira: Gilberto Gil, Gal Costa e Nando Reis. São eles que vão fazer esse tributo a Ulisses Guimarães. Nós acompanhamos o ensaio para o show e também conversamos com Gilberto Gil, que ressaltou a grandeza do homenageado. Nós estamos vivendo um momento no Brasil em que lembrar uma figura como o Dr. Ulisses é um bálsamo, porque as dificuldades são tão grandes na vida política, né, que recordar de alguém que teve a envergadura dele, a compostura dele, não é uma coisa muito interessante. Portanto, é nesse sentido que eu acho que a homenagem é muito apropriada. Este teatro aqui em que nós estamos leva o nome de Ulisses Guimarães. Na plateia estarão parentes, pessoas que eram amigas do Dr. Ulisses e, claro, muitos políticos também. Renata, Bonner. Depois da Lei do Amor, tem futebol, Brasil e Bolívia. Em seguida, a Night, Jornal da Globo. Boa noite. Boa noite, até amanhã.